Olá, serígrafo, tudo bem? Calma, 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 calma. Antes de você me criticar por causa do título desse vídeo, espera, eu vou te provar por que você não deve fazer simulado ou indexado, tá bom? Fique calmo no decorrer desse vídeo, eu vou explicar para você por que você não deve fazer, tá bom? Bem, eu estou aqui com uma quantidade de camisetas que nós produzimos essa semana, tá? A sua grande maioria são camisetas como, por exemplo, uma cor de estampa bem simples, tá? Camiseta branca com estampa preta. Essas são iguais. Aqui, camisetas pretas com estampas de apenas duas cores. Perfeito. Camisetas pretas novamente. Vamos lá. Com estampas de apenas uma cor, tá bom? Aqui tem mais uma. Bom, aqui é uma estampa de apenas duas cores também. São camisetas de academia, enfim, são camisetas com estampas simples, no máximo uma, duas e quando muito três. Algumas delas têm pelo menos três cores, pouquíssimas, a grande maioria com uma ou duas cores. Deixa eu explicar para você por que é que você, na minha opinião, você não deve trabalhar com simulado ou indexado. As estampas de simulado e indexado, vamos falar em simulado, que é o linguajar mais popular e mais usual. As estampas de simulado, elas são estampas feitas com retículas, que dão os efeitos, né, os tons, dá aquela aparência de tons diferentes, retícula sobre retícula, enfim. Ficam umas estampas lindas, mas muito bonitas mesmo. Mas o que acontece? Para você trabalhar com estampas com simulado, por exemplo, você vai ter que ter uma série de materiais de custo bem alto, relativamente bem alto em relação ao custo de estampas desse tipo aqui, estampas mais simples, estampas vetores, chapados, estampas mais comuns, digamos assim, tá? Então o que acontece? Quando você trabalha com vendas online, por exemplo, a gente trabalha com o Mercado Livre, tá? Os anúncios no Mercado Livre, a gente trabalha com camisetas na faixa de R$30, R$40, às vezes até R$48, não essas camisetas, mas camisetas meia manga, como essa que vocês estão vendo que eu estou usando aqui. Na faixa de R$47,90, R$39,90, enfim. E uma camiseta feita com simulado, você não consegue fugir muito desse preço, um preço muito mais acima do que isso. Enfim, e umas camisetas com estampas desse tipo são um custo bem mais em conta. Quanto às as estampas de simulado que você pode fazer, elas são estampas mais coloridas, mais atrativas, digamos assim, você acaba tendo um custo alto, porque você tem que usar um nylon, um poliéster, né? Nylon é visto de linguagem, um poliéster mais fino, os poliésteres mais finos. Quanto mais fino, mais caro é. Você tem que usar artes finais de uma boa qualidade de impressão, por exemplo. Geralmente, o mais indicado é um fotolito, que é feito em gráfica, quando você pode fazer a sua própria arte final. Você tem impressora boa para isso, você tem transparência, você tem todo um processo bom, você consegue desenvolver e fazer isso com um custo mais baixo. Mas, geralmente, a gente aqui na estamparia, a gente prefere, quando a gente trabalha com retículas, mandar fazer as retículas fora, porque fica um encaixe mais preciso, enfim, fica um trabalho mais bonito, mais apresentável. Então, o que acontece? Devido a tudo isso, o custo das estampas feitas com retículas, seja simulado, quadricromia, policromia, os custos dessas estampas, eles são bem elevados. Agora, os custos de estampas como esse daqui são muito mais em conta. Por exemplo, você não precisa usar um nylon muito fino para fazer isso aqui, você pode usar um nylon mais fechado, como por exemplo o nylon 4/4, ou até um voal, que é um material que eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu falo sobre ele, que é um material, um poliéster, que é vendido nas casas de tecidos planos, que sai pela metade da metade do preço de um poliéster para serigrafia. Então é bem mais em conta, tá?
A gente trabalha muito com ele, porque a gente trabalha muito com estampas feitas desse tipo, em vetor, estampas chapadas e outras coisas mais. Então você trabalha com um poliéster muito mais em conta. Você pode trabalhar com uma emulsão à base de bicromato, cola, cascoreis e bicromato. Não precisa ser de aço, não precisa ser fotopolímero, você não precisa ter as emulsões que são muito mais caras. Então são emulsões comuns, né, as emulsões mais comuns, aquelas verdinhas da Colordex, ou outras mais que se tem no mercado. E um sensibilizador à base de bicromato, que também é bem em conta e bem barato, tá? Então, enfim, as produções elas são bem mais em conta. Então, o custo de produção relativo de uma estampa para outra, ele é muito mais barato. Então, você consegue economizar bem na produção e vender a peça com um valor agregado bem alto. Lógico, você tem que ter um material de qualidade, você tem que trabalhar com umas camisetas de qualidade, para ter uma estampa também de qualidade, não é uma estampa mais em conta, que tem um custo menor, que ela tem que ser também de baixa qualidade. Não, sempre tem as melhores estampas, sempre trabalhe com a melhor qualidade possível, boa definição, bom acabamento, porque isso vai demandar a circulação da sua mercadoria e o seu nome por onde você passar. Por exemplo, cliente que me compra esse lote de camisetas, isso aqui são uma produção de 700 camisetas, 500 camisetas no modelo e 200 em outro modelo. Então, esse cliente é um cliente que já me compra camisetas há mais de 6 anos. Eu estou no estado do Rio, esse cliente meu é do Espírito Santo. Então, ele já me compra camisetas há bastante tempo. É um cliente que eu vendo material em atacado. Por quê? Porque tem qualidade. Se você não manter a qualidade, você não consegue manter os seus clientes, você não consegue fidelizar os seus clientes, tá? Então, fica essa dica para você hoje, questão de simulado, fazer ou não. Eu não estou aqui defendendo a tese de que não é para você fazer, tá? Eu digo assim, principalmente se você está começando a sua estamparia, você quer de fato ganhar dinheiro, porque é o seguinte, a gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente trabalha, ninguém trabalha só porque ama trabalhar. A grande verdade é essa, se você trabalha e não tem lucro com aquilo que você trabalha, você acaba desanimando uma hora ou outra, acaba não levando a coisa para frente. Quando você trabalha com o que você ama, você é bem remunerado ou bem remunerado por aquilo que você faz, aquilo vai te dando cada vez mais prazer e você consegue inclusive ter capital para você alavancar o seu negócio e botar para frente. Então, posteriormente, depois que você se estabelecer com estampas mais simples e você começar a crescer no mercado, aí sim, começa a colocar simulado, começa a trabalhar com essas estampas mais complexas. Outro dia me chegou um rapaz, um dos meus assinantes das minhas mídias sociais, e ele disse o seguinte para mim: Everton, eu queria que você me ensinasse a trabalhar com simulado. E eu disse para ele assim: tá bom, explica um pouquinho para mim da sua história. O que você faz? O que você trabalha? Qual é o seu nicho de trabalho? Qual é o seu nicho, não? Qual é a sua linha de segmento? Ele disse assim: eu trabalho com sublimação, eu já trabalho com sublimação. E eu queria fazer simulado agora, porque as pessoas estão me pedindo camisetas em simulado. Eu falei: cara, como é que você vende suas camisetas? Ele falou assim: olha, eu tenho uma lojinha própria, uma loja na beira da rua, pequena, e também eu vendo em Marketplace, Mercado Livre, disse que vendia em Elo7 e outros mais. Eu falei assim: cara, você vai... Aí eu falei assim: você já trabalha, você já entende serigrafia? Ele disse assim: não entendo quase nada, eu quero começar. Eu falei: cara, você quer começar? Ele vai começar pelo mais difícil? Tu não tem lógica. Começa pelo mais fácil. Fui dando algumas dicas para ele, aquela coisa toda, provei para ele que as estampas mais simples vendem muito e são mais fáceis de fazer, principalmente para quem está iniciando. Quando você já está no ramo, já está trabalhando há muitos anos, aí sim, você começa a trabalhar com isso. Eu, por exemplo, trabalho já estou há 27 anos aproximadamente trabalhando no ramo da serigrafia, e ainda hoje, se eu falar para você que eu tenho 2 ou 3 estampas no meio de mais de 200 tipos de estampas que eu tenho, 2 ou 3 estampas com cromia, com reticulado, essa coisa toda, é muito. Por quê? Porque eu vou atrás do que dá para ganhar dinheiro. Então, isso
Isso aí eleva o meu nível, tá? Essa dica fica para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo e acha que essa dica vai te ajudar, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém e eu tenho certeza que a gente pode, de uma forma ou de outra, fazer um mundo melhor para muita gente, porque o compartilhamento da informação é o que faz todo mundo crescer junto, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.